toda a história, tudo que ele trouxe de história, traz o exército junto nesses momentos, entendeu? No Brasil, o exército, quando se envolveu chama assim, na política, é agente revolucionário, certo? Então, aí a gente sempre precisa fazer aquela distinção, né? Por exemplo, um dos maiores heróis da minha vida é o General Osório. É um símbolo. O que tomou tiro na boca, não é isso? Na boca, na Batalha do Havaí. Guerra do Paraguai. Exatamente, que lutava como soldado, tinha 60 anos, alto oficial, assumia a trincheira na frente, símbolo militar. E ainda escondia o rosto dos caras pra não saber que ele tinha tomado tiro na boca. Exatamente, botava o poncho na frente, que ninguém me veja, porque eu não quero enfraquecer o psicológico dos meus soldados. Isso é virtude. E morreu, segundo dizem, com suas últimas palavras ditas, Brasil e pátria. Então, sério? Então, assim como o Duque de Caxias é um grande militar, enfim, o Brasil tem uma série de figuras, Rondon foi um grande militar, tem uma série de figuras que merecem todo o respeito. A participação do Brasil, apesar de Getúlio, com os pracinhas, a FEB, é uma participação honrosa na Segunda Guerra Mundial, deveria de fato ser motivo assim de muita alegria, de muito orgulho mesmo. De rememoração histórica. Com certeza. Inclusive, quando os pracinhas voltaram, só um adendo, Getúlio começou a ficar enciumado, porque eles foram defender a liberdade lá e aqui no Brasil tem uma ditadura. Getúlio conseguiu proibir certos militares brasileiros que haviam participado da guerra de andarem ostentando suas medalhas, suas fardas, etc. Para você ter uma ideia. Então o que acontece? Nessa confusão, o exército brasileiro, feita essa distinção com seus grandes personagens, grandes momentos, etc. Mas quando se envolveu com a política, com o dia a dia, com os movimentos de insatisfação popular, foi agente revolucionário. Foi assim com a questão militar durante o Império. Deodoro da Fonseca, que eu já não considero monarquista, pelo menos assim, no final da década de 70, eu já não considero como historiador monarquista. Há quem diga Deodoro da Fonseca era monarquista. Eu não o considero assim, a partir de cartas que ele trocava com o próprio imperador. Eu não acho aquele ali um tom de um monarquista, entenderam? O que eu quero dizer com isso? Questão militar, o exército juntou-se a outros agentes insatisfeitos com o Império, queda. Sem o exército não teríamos queda. Na sequência, insatisfeitos, aí você tem uma cisão, tenentes, etc. Que tenentes entram ali os jovens militares brasileiros insatisfeitos, etc. Conspiração, 30. Nesse sentido, aí a gente chega ao nosso contemporâneo. Primeiro, sem o exército no Brasil, a nossa história republicana, assim como a própria história do Império, mostram que não tem como você ter nenhuma espécie de transformação política. Então, assim, não tem como ter golpe no Brasil, não importa o tom do golpe, a premissa do golpe, sem o exército. Essa é a primeira coisa. Segundo, nessa, digamos assim, confusão contemporânea, eu vi pessoas, exemplo, né? O exército precisa defender sua liberdade. Mas durante o século XX, assim, uma das coisas que o exército menos fez foi defender a liberdade do cidadão brasileiro. Ou seja, estão pedindo para a pessoa errada, para o agente errado, entendeu? Para o aparelho errado. Para a instituição errada. Para a instituição errada. Então, o telefone está errado, né, cara? A gente vive uma confusão, o Mário Ferreira dos Santos, Eric Wegener e tantos outros nos ensinam o seguinte, né? Olha, quando uma sociedade não consegue ter uma linguagem minimamente ordenada, é porque a barbárie está instalada, né? Exemplo, democracia. O que se entende por democracia no Brasil? Dependendo do caso, só direito ao voto. Se a gente for entrar no capital simbólico da palavra, não, peraí. Saneamento básico entra no entendimento de democracia. Um exemplo do que eu mencionei. Pensa assim, golpe. Se eu for pensar naquela foto Luciana Genro saudando o Che Guevara, aquilo é uma manifestação golpista. Se eu for aumentar o capital simbólico de manifestações golpistas na história do Brasil. Sim. Se eu tenho um partido que vem de uma ramificação como uma linha extremista do antigo PCB, que é o PCdoB, é um partido que na sua gênese é golpista. Ou seja, no Brasil, democracia, golpe, tem sempre um tipo de direcionamento, uma certa seletividade. Então, assim, aquele ali é golpista. Eu não, sou democrático. Enfim, né? Essas paralaxes. Nessa confusão, o que vai acontecer? O contemporâneo, ele é muito confuso. Esse nosso dia a dia é muito confuso. E ele é obscuro para um historiador conseguir ter conclusões.
Exemplo, eu não sei dizer quem foi o líder daquela ação. Se foi orgânica, se foi o grupo de WhatsApp, quem é o líder. Não sei dizer. O que eu posso dizer é... aquilo ali não lembrou o Capitólio. Justo. Aquilo ali lembrou muito mais os movimentos de insatisfação entre 35 e 37 de intentona. Tanto é que o Estado Novo só existe por causa da intentona comunista. E do chamado Plano Cohen, que foi um plano forjado. Então, digamos, o sujeito lá de direita que diz o seguinte: não, aquilo ali foi forjado, aquilo ali tinha infiltrados e tal. Eu não tô endossando a narrativa, eu tô só dizendo que tem esse tipo de tem argumento. essa forma de fomento de massa. Aí, por exemplo, tá bom. Então isso aí vai lembrar o Plano Cohen. O sujeito lulista, que vai dizer, não, aceitem o resultado, que isso aí é um absurdo, etc. Isso aí lembra uma intentona, não comunista. Intentona, chamamos assim, intentona bolsonarista. Ou seja, isso lembra esses movimentos de insatisfação no Brasil entre 35, 36, 37. E eu poderia até estender com 38, quando integralistas insatisfeitos com Vargas tentaram matá-lo no Palácio Guanabara. Tentaram tomar o catete como símbolo institucional do Brasil, assim, assassinando Vargas. E o Getúlio, dentro dessa mística, que ele de fato sabia bem construir, expulsou os integralistas à bala. Então, nessa a função, o que eu quero dizer, a gente vive talvez esse momento, Perfeito. que é o momento que manifestações, sejam estas espontâneas ou não, eu não tenho como dizer, porque aí me escapa, o historiador trabalha com o distanciamento do material. Uma certa perspectiva... Preciso ter esse distanciamento teorética. e os fatos. Não tenho isso, mas a minha impressão, no sentido das narrativas que se apresentam, é uma impressão como se estivéssemos ainda nesse, aspas, Brasil de 35, 36, 37, 38. Em alguma medida, se, por exemplo... Que é um Brasil pré-revolucionário, né? Que é um Brasil pré-revolucionário. E aí, o que eu quero dizer, em alguma medida, o sujeito vai pensar assim, isso foi bom pro Lula, porque agora ele tem uma série de justificativas para avançar suas pautas. Sim. Tá bom? Isso aí lembra muito a narrativa varguista. Até a crítica é a mesma. É muito louco, porque é um trabalho que você... Posso fazer um adendo? Lógico, Desculpa. pode fazer o que Porque, você quiser, assim, cara. olha só. Você tá louco, velho? Em Pode fazer o que casa é quiser. sua, Em 37, falando isso eu me lembrei, em 37, o povo dizia pro Getúlio, né? O povo assim, né? O seu eleitorado, vamos chamar assim, dizia pro Getúlio, não, eu autorizo. Eu autorizo. Eu autorizo. Sério, Era essas palavras? eu autorizo. Getúlio, queremos você. Queremos Getúlio. Só Getúlio. Getúlio para moralizar a política. Cara, é bizarro. Aí a pessoa pensa assim, tá, mas é um Thomas, eterno retorno. professor, Thomas e tal, isso aí lembra muito o discurso Bolsonaro. Aí eu digo assim, ó, tá bom, vamos agora botar algo que lembre o Lula. Getúlio ficou no poder 15 anos, aí deixou o Dutra, aí o que vai acontecer? Ele volta dizendo, peraí, o Brasil está esse caos, etc. Não, peraí, você ficou 15 anos, é que nem o discurso do Lula, nosso contemporâneo. Né? Não, puta. Nunca foi presidente do Brasil. O final podia ser o mesmo. Brincadeira. Piadinha para não perder. Pum. Nessa função, eu quero dizer assim, o Brasil, no campo argumentativo, retórico, nós não sabemos de fato, no campo assim, de disseminação dos termos, o que é democracia. É voto? Não, não é. 2, o que significa de fato linguagem, símbolos? Se a gente for entrar assim, nós somos um país que nós não temos 60 anos que o nosso nome foi mudado pela última vez. Começou a República, novas praças, com novos nomes, praças antigas, nomes trocados, nova bandeira, novo hino, o Brasil foi refeito. Aí vem Getúlio, refaz o Brasil. Aí Getúlio volta, ele, em 54, um tirano, daqui a pouco se suicidou, mártir. Tanto é que, assim, existe uma narrativa com substância intelectual, de investigação, que aponta, isso, por exemplo, Boris Fausto, que não é ninguém da direita e tal, ele fundamenta também essa narrativa de que o Getúlio não é sequer o autor da Carta Testamento, né? Quem assistiu o filme Getúlio, produzido pela Globo, o Getúlio Tony Ramos ali, Sim. ali fica indicado que o Getúlio não é o autor da carta. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, até nesses campos, digamos assim, de construção política,
tem etapas que foram tão mal discutidas e que ganharam um tom de símbolo. A carta de Getúlio, dependendo do caso, a cada praça numa cidade, você encontra uma referência direta ou indireta ao Getúlio Vargas. É muito difícil encontrar uma cidade no Brasil que não tem uma praça Getúlio, um busto de Getúlio, a carta de Getúlio. Sim. E a gente continua nessa discussão. Então, uma situação simbólica no campo das narrativas, dos termos. Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, o túmulo dele é um campo minado de merda. Roubaram um túmulo, isso é uma coisa completamente assim, absurda. Rio de Janeiro, isso. Absurdo, no Rio de Janeiro. Absurda. A gente for entrar nessas discussões. Nessas misérias. Assim, somos um país que tem ordem e progresso na bandeira, um lema positivista. Sim. Teoricamente, então, respeitaremos nossos mortos, afinal eles nos pautam, e nós não respeitamos sequer os túmulos.